Saudação a todas e a todos. A essência do socialismo, pese as suas variadíssimas interpretações, é a abolição da propriedade privada dos principais meios de produção e de troca, daquilo que em linguagem política chamamos o grande capital. Isso é a essência determinante do ponto de vista económico, à qual se deve associar a participação cultural das classes oprimidas nesse processo de libertação e a democracia, o poder dos trabalhadores e do povo. É isso que vem definir uma nova ordem social, um novo regime, uma ruptura que esperamos constitucional, porque ela visa uma nova Constituição, uma ruptura democrática, porque ela visa um Estado democrático, e uma ruptura do ponto de vista da sociedade da abundância, porque prevemos uma distribuição justa do produto e um caminho para uma sociedade sem classes. Afinal de contas, o preâmbulo da Constituição portuguesa, de 1976, há 45 anos, fará agora, dizia, como facto, não estamos a falar de profecias, estamos a falar de factos, dizia que a Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho a uma sociedade socialista no respeito da vontade do português, do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Abrir o caminho a uma sociedade socialista. A ideia da transição. Esta ideia da transição para o socialismo é uma ideia que vem dos primórdios das teorias da doutrina socialista. Dos primórdios desse movimento, as expressões socialismo, comunismo alternaram, até que Marx teve a ideia, já num período mais tardio, de distinguir o socialismo do comunismo, o socialismo como sendo uma etapa de transição e o comunismo como sendo um objetivo final da sociedade sem classes. Foi uma ideia que não vingou como tal, porque o mais importante era a necessidade de uma sociedade de transição e não o nome que ela tinha. E hoje isso é fácil de entender. São longas e complexas as condições de uma sociedade de transição, aprendemos no século XX, e é dessas lições do século XX que estamos hoje a tentar medrar, tentar inspirar-nos, tentar semear caminhos novos. Caminhos novos porquê? Porque para quem olhe para mais de um século da luta revolucionária, da luta pelo socialismo, da luta de classes em geral, entenderá que estamos numa encruzilhada. Porquê? Porque a democracia, por si própria, não conduziu à justiça social. A democracia, no regime capitalista, ela mantém-se refém da elite económica, do poder do capital, segrega, ela divide, ela cliva as classes na sociedade, e não, apesar da capacidade do sufrágio, hoje universal, apesar da possibilidade que as massas têm de se organizar democraticamente. Mas a democracia por si só não assegura a justiça social. Ela produz instrumentos, consegue instrumentos que podem ser utilizados na luta pela melhoria das condições dos trabalhadores e das camadas marginalizadas do capitalismo. Mas ela em si não resolve o problema social. E não resolve outros problemas, como ainda agora se aludiu, que têm a ver com um conjunto de outras discriminações de género, raciais, ambientais, etc. O socialismo que conhecemos começou por planificar a economia, por fazer desaparecer largos setores de várias classes,
e, portanto, caminhando para uma unidade social, mas suprimiu direitos, suprimiu liberdades, suprimiu a ideia, a concepção própria de um Estado constitucional. E, portanto, se a democracia não correu bem para a justiça social, o socialismo não correu bem para a liberdade democrática. E hoje as pessoas interrogam-se sobre isso. Quem se interroga sobre o destino, que pode ser a iniciativa histórica dos trabalhadores, dos povos, tem que tentar encontrar uma solução para este dilema, porque afinal de contas ele é o legado histórico, esta encruzilhada. E aquilo que nós pretendemos é o socialismo com democracia. Todos aqueles que procuraram, por uma via dita social-democrata, fazer o socialismo com a democracia, não conseguiram, fracassarão sempre, porque o poder económico não permite que haja essa redistribuição dentro de uma economia capitalista. Ela é temporária, por vezes é mesmo efêmera, e hoje em dia, com a globalização capitalista, ou seja, o anular de fronteiras no comércio internacional, a competição por zonas offshore sem impostos, leva cada vez mais à diminuição dessa redistribuição e, portanto, ao fracasso anunciado. Qualquer ideia intermédia, qualquer ideia essa de minorar a exploração capitalista que sempre informou a social-democracia moderna. A ideia de um capitalismo humanizado, isso não existe, nunca existiu. E, portanto, por esse lado não se resolveu. Mas o socialismo que decidiu ir por atalhos e não por um caminho democrático também não resolveu os problemas e acabou por correr mal e retornar fatalmente ao capitalismo. E, portanto, hoje nós podemos dizer que a utopia no sentido, não que Marx criticou no socialismo utópico, mas na utopia do fundador, da ideia de um lugar que não existia, de um lugar ideal, da solução para essa encruzilhada, foi Thomas More que o defendeu. Essa utopia hoje é a capacidade de ter democracia e socialismo e de serem gêmeos nesta aventura da humanidade. Sem isso é muito difícil que consigamos dar um grande passo em frente. É um desafio multigeracional, é o desafio de civilização, é o encontro entre a democracia e o socialismo. Isso significa que temos de perceber que não há escapatórias para um caminho que tem que ser feito com os povos. Não há conspirações que resolvam as lutas de classes. As revoluções são produto de longas décadas de rupturas, de conflitos, por vezes violentos, que levam a grandes transformações sociais. Não são partidos, não são vanguardas iluminadas que decretam revoluções. São as próprias sociedades que brotam das suas entranhas as contradições e a experiência suficiente. Os partidos, aqueles que se situam na esquerda radical, na ideia do socialismo, podem aproximar essas condições, podem favorecer essas condições, podem estar presentes e tentar industriar essas condições para que elas atinjam uma sociedade alternativa, para que comecem a tal transição. Mas não são essas sociedades feitas por partidos ou por um conjunto de elementos destacados. A ideia do Partido de Vanguarda, que era uma ideia forte, e mantém-se como uma ideia forte, não é vanguarda por substituição das largas massas num processo de transformação. Não é uma maioria eleitoralista, não é uma maioria sindical, não, é uma maioria social, uma maioria de transformação social, e ela é um combinado de muitas formas de manifestação, da manifestação de rua à manifestação parlamentar, da manifestação eleitoral à manifestação de pequenos grupos de vários setores e de grandes massas, de grandes levantamentos populares. As revoluções, olhemos para as que aconteceram
no século XX, as revoluções são combinados, não são um assalto ao Palácio de Inverno, não são mitologias, não são guerras populares prolongadas, como aconteceu na China. Também podem ser, mas não é essa a sua ideia no seu conceito geral. O conceito geral é de uma transformação social. A ideia de que andamos com o manual da luta armada na mão, não é isso que nos resolve do ponto de vista da evolução social. Não vale a pena andar com a Constituição num bolso e com o manual da luta armada no outro. Não, nós temos é que nos orientar para as contradições sociais e ter política para fazer maiorias sociais. A pensar nesta conversa, eu hoje de manhã estive a ler um artigo, a reler um artigo de Einstein, um gênio da física, da ciência, sobre o socialismo, escrito em 1945, numa altura em que a Revolução de Outubro já tinha sido em 1917, há muitos anos, em que se conhecia já a experiência da gestão soviética, com todos os méritos que teve e todos os horrores que teve entrecruzados. E Einstein, que era uma mente lúcida, científica, muito racional, ele dizia que enfim, o caminho da humanidade passava para a abolição da propriedade privada do capital e por uma educação que não educasse para a competitividade. A abolição da propriedade privada, porque a concorrência levada ao seu limite gerava constantes crises da economia e gerava as guerras. Uma educação para a cooperação e para a entreajuda era o caminho para termos ciência e tecnologia que não seja feita à custa do desemprego constantemente. Isto é uma visão lúcida e era uma visão globalizante em 1945 da parte de Einstein. Ele já alertava, cuidado, uma economia planificada não é propriamente o socialismo, porque uma economia planificada pode ser importante, não é a anarquia de mercado, não é a concorrência pela concorrência, não é o mercado como Deus Todo-Poderoso de tudo e mais alguma coisa, mas não chega. Não chega porque uma mera economia planificada pode levar à total opressão do indivíduo. Já era uma reflexão sobre os desvios da União Soviética e tudo isso. O que eu hoje aqui vos sugiro é que, de uma forma não dogmática e crítica, nós tomemos estas lições da história para cruzar os caminhos dessa nova utopia, que é a realização de uma sociedade democrática, onde se garanta o pluripartidarismo, a liberdade de expressão, a liberdade de informação, todos aqueles direitos que nós assumimos do constitucionalismo democrático e popular, com uma capacidade de organização económica que extinga o grande capital e nos permita não só distribuir o produto, mas também garantir o pleno emprego, garantir uma associação livre dos produtores, que era a expressão de Marx para o socialismo. Associação livre dos produtores. Tal como ele e Engels disseram que o socialismo previa, dependia do livre desenvolvimento de cada um para o livre desenvolvimento de todos e vice-versa, assim esse enfoque é cada vez mais presente na ideia, na perspectiva do socialismo. Nós ainda não somos ouvidos por largos setores como uma alternativa credível, porque a ideia de que o socialismo para o qual lutamos seja fazível, seja diferente daquilo que foi a União Soviética ou daquilo que hoje caricaturalmente proclama uma China ou alguns dos regimes que fracassaram na consecução dessa nova sociedade, não nos torna credíveis, porque somos constantemente associados a essas experiências negativas. Mas na medida em que, multigeracionalmente, e nessa trajetória
formos identificando novas características e uma completa ruptura, não é um completo desacompanhamento, um completo abandonar da memória, não, pelo contrário, nós precisamos dessa memória e das suas lições, mas uma completa ruptura e demarcação com as experiências socialistas falhadas é o que nos dá a autoridade para combater as democracias que são presas das oligarquias económicas, como dizia Einstein. E, portanto, as oligarquias económicas, isso é o que está no nosso caminho, e, portanto, é o que está no caminho de qualquer um que queira hoje, do ponto de vista progressivo, resolver vários problemas. Está no caminho para resolver o problema do patriarcado, está no caminho para resolver o problema da segregação étnico-racial, está no caminho para resolver os problemas do combate às alterações climáticas e da transição para uma sociedade com ecossistemas equilibrados. Está no caminho de tudo, está essa oligarquia económica. Portanto, levando connosco esse arsenal da democracia e das ideias da socialização, que, como bem dizia a Joana Mortágua, deixemos ao tempo e aos autores do momento, em processo futuro, vir a moldar, a desenhar exatamente em cada região, em cada país, o que isso será. E certamente encontraremos caminhos novos para o século XXI e até para tempos mais avançados. A sociedade, ela não é determinada de um modo dogmático, não há um determinismo, mas nós podemos entrever, desde que opusemos o socialismo ao capitalismo, que a sucessão das lutas de classe levará fatalmente, se assim pudermos, se assim quisermos, se assim nos organizarmos, se assim nos internacionalizarmos, a uma outra sociedade. Qual é a grande novidade aqui, o grande testemunho falhado do século XX e que pode ser o grande mérito do século XXI, é que os trabalhadores, ao libertarem-se, libertam toda a humanidade, terminam com esse fluxo das lutas de classes para encontrar uma sociedade de iguais e livres. Tudo isso já teve muito profético e é cada vez mais uma coisa muito realista e muito dura. Já foi muito sangrenta e muito romântico, muito poético e razoavelmente indiferente, dependendo dos tempos, das condições e das circunstâncias. O socialismo pelo qual lutamos é esse, e não está pré-determinado, mas sabe-se que vai abolir a propriedade privada dos grandes meios de produção e de troca. Sabe-se que vai democratizar o saber e o poder. Esse é o nosso desígnio. Quem o fará? Esse é outro grande debate, outra grande polémica. Os trabalhadores em geral, as camadas oprimidas pelo capitalismo, os povos. Antigamente havia umas discussões muitíssimo afuniladas, completamente ridículas, sobre se era este setor de classe ou aquele setor de classe. Quando a concentração do capital a nível planetário chega a 1% da população, é um bocado indistinto saber exatamente qual é o setor de classe que vai entrar em divergência, que vai entrar em antagonismo com o capital. São larguíssimos setores sociais. O proletariado de hoje não é o do passado, ele é diferente, ele tem outra valorização social, ele tem outras formas de aprendizado, ele tem outra instrução, ele tem alargamentos sociais. Há um problema maior, que não é definir exatamente o que é o proletariado, é ele sentir-se proletariado. E disso é talvez um desafio para o nosso debate, é que todos aqueles que acham que da classe média são representantes, muito provavelmente a esmagadora maioria daqueles que acham que são da classe média, não são de classe média nenhuma. São explorados pelo capital e pertencem a um conceito muito alargado de proletariado. E o proletariado que hoje até pode ter casa própria, ter um certo acesso a consumo, sobretudo nos países capitalistas avançados, mas isso não é nada. Isso é meramente a capacidade de reprodução e de existência, mas não é ainda a liberdade,
não é ainda a vitória sobre todas as alienações.